As Amazonas, segundo a mitologia grega e famosa nas palavras de Heródoto, faziam parte de uma nação de mulheres guerreiras que participaram na figura de uma de suas rainhas, Pentesileia, da Guerra de Troia, e sua irmã, possuidora de um cinturão mágico, o emprestou a Hércules para enfrentar um dos 12 trabalhos. Podemos encontrar em museus de todo o mundo uma grande quantidade de iconografias, esculturas e outras obras de arte inspiradas nas Amazonas. Eu sou o professor Wesley Kettle e a nossa conversa de hoje é sobre a Amazônia Antiga, ou, para falarmos de outra forma, a região que hoje conhecemos como Amazônia antes da chegada e invasão dos europeus. Iniciamos falando do mito das Amazonas para pensar um pouco sobre essa nomeação grega a uma região da América do Sul e como isso revela uma característica extremamente importante para compreendermos a história dessa região, que é a constituição de sua identidade a partir do olhar eurocêntrico, já encontrado nas crônicas de Orellana e Carvajal. Temos aqui, portanto, o imaginário ocidental em relação à Amazônia estigmatizado no que se refere aos povos que ali habitavam. Essas populações indígenas, a partir da invasão europeia, foram expoliados, conheceram doenças trazidas pelos invasores e sofreram o trabalho escravo. Essa reflexão é também para pensarmos como, ao considerarmos a história da Amazônia pré-colonial, que preferimos chamar de Amazônia Antiga, o ensino de história pode proporcionar aos estudantes uma forma mais ampliada e até mesmo ressignificar questões já consagradas pela historiografia, pelos livros didáticos e muitas vezes pela própria academia de uma maneira geral. De maneira mais direta, queremos dizer que é preciso questionar a narrativa de uma chegada dos europeus e o encontro com povos nus ou seminus, desorganizados e passivos diante desses acontecimentos que mudaram a história da Amazônia para sempre. É preciso pontuar também como nossa conversa está baseada nos estudos da professora Denise Chan e de todo o conjunto de resultados arqueológicos que essa pesquisadora mobilizou. Um movimento importante a ser registrado é quando as populações indígenas que habitavam as margens dos grandes rios e até do Oceano Atlântico foram pressionadas a buscarem refúgio nas áreas do interior, o que mais tarde, na documentação colonial, podemos identificar como sertões. Persistiu, assim, a partir desse imaginário europeu, na produção científica, o mito do bom selvagem de Rousseau em relação aos povos indígenas da Amazônia pré-colonial. Mas é preciso também compreender que existe uma história da construção desse imaginário e dessa persistência, dessa forma de perceber a história dos povos indígenas a partir de trabalhos como de James Stewart, que publica
a obra Handbook of South American Indians em 1948, criando a categoria Tribos da Floresta Tropical e indicando destaque para fatores ecológicos que limitavam o desenvolvimento dessas populações, uma suposta dieta pobre em proteínas e principalmente a recepção passiva de tecnologia, cerâmica, agricultura e até mesmo a arte. Entretanto, os estudos arqueológicos nos apresentam evidências capazes de questionar de maneira contundente esse tipo de ideia, mostrando que no interior da Amazônia já existiam rotas muito bem mapeadas por diferentes nações indígenas. Quando as professoras e professores de história têm acesso a esse tipo de informação, podem escolher contestar a ideia de indígenas incapazes de agir diante da floresta ao longo de uma ocupação de 11 mil anos de história. Esses educadores podem também questionar as ideias de que esses povos indígenas eram apenas coletores e caçadores, além de enfrentar a polêmica da chegada dos primeiros Homo sapiens sapiens à região que hoje chamamos de América do Sul. Avançando aqui na nossa conversa, na busca de pensar sobre o cotidiano desses personagens nessa temporalidade que estamos aqui chamando de Amazônia Antiga, podemos dizer que esses habitantes usavam artefatos de pedra, bifaciais e unifaciais, as famosas pinturas nas paredes, a coleta, sim, de produtos na floresta, mas é importante não deixar de lado a atividade indígena de definição e defesa do território há cerca de 9.800 anos antes do presente, a partir desses registros nas pedras, o uso desses materiais e a coleta desses produtos. Na região de Carajás, foram encontrados o que podemos chamar de indústria lítica, fogueiras e restos de animais. Essas descobertas de ossos de pequenos animais e sementes revelam assentamentos populacionais, o conhecimento do território e nos permite pensar em uma dinâmica social bastante diferente daquela que mencionamos há pouco. Outra característica desse período histórico é a prática de coleta de fauna aquática, agricultura e cerâmica. Então, nós podemos pensar e apresentar que a caça e a coleta na floresta foi simultânea a assentamentos permanentes. Isso significa que falar dos indígenas amazônicos como personagens nômades, sem qualquer estrutura e organização sociais, é equivocado, considerando as evidências arqueológicas. Vejam que esse diálogo entre a história e a arqueologia amplia consideravelmente o ensino de história, na medida em que nos possibilita olhar para as populações indígenas e a dinâmica social que existia aqui antes da invasão dos europeus de maneira completamente diferente. Avançando aqui em nossa discussão, nos deparamos com o tema dos sambaquis, que são depósitos construídos pelos humanos, constituídos por materiais orgânicos e calcários, resultados de empilhamentos ao longo do tempo. Esses materiais sofreram fossilização química a partir da água da chuva, que altera a estrutura original
dos moluscos e ossos enterrados. Podem ser encontrados em terra firme ou no fundo do mar hoje após alterações climáticas. Os sambaquis são evidências do modo de vida sedentário e são encontrados na Amazônia. É possível nós afirmarmos que a sua existência é anterior ainda do cultivo de plantas por parte dessas nações indígenas. São marcações também para pensarmos como o nível do mar foi alterado ao longo do tempo. Outra característica do estudo dessa temática dos sambaquis, para além de todo o mistério que pode envolver esses materiais fossilizados, é a sobrevivência dos povos indígenas a partir do mar e do mangue e também a produção de outros artefatos que estão relacionados com o empilhamento desses materiais calcários. Trazer a discussão dos sambaquis para as aulas de história é não apenas reconhecer a importância da história dos povos indígenas antes da invasão dos europeus, como também refletir sobre a dieta dessas populações, a organização social desses povos a partir de uma espécie de história da alimentação dos indígenas. A história dos sambaquis nos revelam, ou melhor, nos revela a exploração especializada da fauna ribeirinha. Ainda pensando sobre a subsistência dos povos indígenas, avançamos para a discussão da horticultura ou da atividade horticultora na floresta, ampliando nossa compreensão para além da ideia de indígenas apenas caçadores e coletores. Agora temos aqui evidências de que esses indígenas manipularam os vegetais na floresta, organizando grande parte da Amazônia em um jardim. E isso nós podemos afirmar a partir de estudos genéticos e botânicos que mostram o cultivo de plantas há pelo menos 5.000 anos. Exemplo disso é a manipulação da mandioca e do milho. Essa reflexão sobre a alimentação está intimamente relacionada a um estudo que busca pensar a organização social e espacial desses povos, revelando pequenas aldeias constituídas de 2 a 4 habitações, com uma população de 40 a 300 pessoas e sempre próximas a fontes de águas. Fica claro, portanto, a sedentarização desses grupos humanos muito antes da chegada dos primeiros europeus. Considerando a marcação de tempo ocidental, ao falarmos da era cristã, as chamadas de terras pretas, tipo de solo escuro, fértil e antropogênico de origem pré-colombiana encontrada na região amazônica, é mais uma evidência do crescimento populacional das nações indígenas no que convencionou se chamar de era cristã. Nesse período, identificamos, a partir dos resultados dos estudos arqueológicos, importante mudança qualitativa nos padrões de subsistência, exploração intensiva de peixe, artifícios para estocagem de farinha e peixe seco. Nós então percebemos mais uma vez o envolvimento
da dieta dessas populações para compreendermos a dinâmica social nessa região. Nessa perspectiva, destacamos outro elemento importante para pensarmos as sociedades indígenas antes da invasão dos europeus, que são os cacicados das várzeas, que seriam reinos organizados politicamente e sociedades estratificadas, as quais, dentre muitas práticas, utilizavam-se de redes de intercâmbios suprarregionais com troca de produtos e também podemos supor um contato entre diferentes culturas e a circulação de materiais como a cerâmica policromada, constituindo o que podemos chamar de uma sociedade altamente complexa nessa região amazônica. A Amazônia também apresenta geoglifos, que são grandes figuras construídas no chão, em morros ou regiões planas, que chamam muita atenção vistas de cima e que guardam mistérios, lendas, mas que os resultados de estudos arqueológicos podem nos indicar prováveis locais de encontro para cerimônias e também esses intercâmbios que nós acabamos de falar. Os geoglifos também evidenciam a existência de densidade populacional não apenas nas áreas de várzea, como pode-se imaginar, mas também nessa região mais ao interior da Amazônia, que mais tarde virá a ser chamada de sertão amazônico. Assim, nosso objetivo aqui foi propor que o ensino de história que trata do passado amazônico considere os modos de vida praticados pelos povos indígenas antes das chegadas dos invasores europeus. Nosso argumento aqui é que essa estratégia amplia o conhecimento sobre o passado amazônico e questiona uma narrativa em que os europeus que chegam para colonizar encontram tribos de homens e mulheres nus que queriam trocar seus produtos por espelhos e facas, nada entendiam de política e eram apenas guerreiros selvagens. Ao contrário, o que nós demonstramos aqui, a partir de sólidos estudos arqueológicos, é que quando a história considera essas informações, mostra que foram esses povos indígenas, organizados em reinos, conhecedores dos caminhos da floresta, da fauna, flora, produtores de tecnologia, foram eles assassinados pelos europeus. Outro ponto é que não são apenas os povos astecas, incas e maias que apresentavam sociedades complexas, mas os povos amazônicos pré-colombianos também se caracterizavam por uma complexidade social. Por fim, queremos encerrar essa conversa dizendo que é preciso mostrar a dinâmica do que escolhemos aqui chamar de Amazônia Antiga para redimensionar nossa compreensão sobre essas sociedades e questionar os resultados prejudiciais das invasões europeias para os povos indígenas de uma maneira geral.